Amados irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Nessa quarta-feira eu quero compartilhar um tema que se chama pensar certo ou errado. Como está o seu pensamento diante do mundo e como está o seu pensamento em relação às coisas do Senhor? Para nossa meditação nós iremos ler Romanos capítulo 12, os versículos de 1 a 3 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, queridos, esse texto nos mostra que Paulo, ele nos orienta em relação à forma de pensarmos a nossa vida. E ele traz essa palavra, queridos, para que a gente possa ajustar os nossos pensamentos conforme a palavra de Deus. Porque os pensamentos do mundo, os pensamentos desta era, são pensamentos marcados pelo pecado, são marcados por pensamentos muitas vezes vãos, egoístas, são marcados por pensamentos que, quando você compara a palavra de Deus, desagrada o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz para não vivemos conforme este mundo. Ele diz, no versículo 2, não vivam conforme os padrões do mundo, ou seja, não pense de acordo com aquilo que o mundo está oferecendo a nós. Nós devemos viver de acordo com os padrões vindos de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Ou seja, não pense como este mundo pensa, mas pense de acordo com a verdade de Deus. E para isso, queridos, nós temos que renovar a nossa mente pela palavra da verdade, pelo verdadeiro evangelho que nos dá as boas novas. Não é um evangelho que somente fala de um amor sentimental ou de obras que nós temos que fazer como se pelas obras nós alcançássemos alguma salvação. As obras, elas são necessárias e importantes, mas elas devem ser feitas no nome de Jesus. Mas sabe, queridos, nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai levar a nossa mente, o nosso coração, a viver de acordo com a vontade do Senhor. Somente pela palavra nós podemos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus, ela foi nos dada para endireitar os nossos pensamentos. Por quê? Porque, amados, o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele é contaminado pelo pensamento pecaminoso e ele é contaminado também pelo egoísmo do homem, do coração do homem. Nós vivemos num tempo onde o homem está sendo Deus dessa terra. O importante para ele é que ele se sinta bem. O importante para ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar, porque tudo se tornou relativo. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus foi nos dada para endireitar os nossos pensamentos. Provérbios 3, verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Ou seja, nós precisamos confiar muito mais na palavra do Senhor e andar com fé na palavra do Senhor do que naquilo que o mundo nos oferece. Sabe, amados, a nossa vida terrena e carnal, ela vai passar. Um dia nós vamos morrer. E o que nós temos para apresentar diante de Deus? Jesus mesmo, ele contou uma parábola dizendo que um homem havia tido uma grande colheita e ele ajuntou aquilo no celeiro, mas não cabia de tão grande que era a sua colheita. E ele disse consigo mesmo: vou construir um celeiro maior, mais espaçoso. E ele disse mesmo para a sua própria alma: agora aquieta-te, sossega e arregala-te. Ou seja, viva a vida como você acha que tem que viver. Jesus chama esse homem de louco, porque ele fala assim: hoje mesmo pedirão a tua alma e o que você tem para oferecer. Sabe, amados, a palavra de Deus foi nos dada para endireitar os nossos pensamentos,
para que nós não venhamos viver de acordo com os pensamentos mundanos, egoístas e carnais, mas que a gente possa viver de acordo com o pensamento da palavra de Deus. Romanos 12, verso 2 diz: deixe que Deus transforme o pensamento de vocês. Uma outra versão diz que nós devemos transformar o nosso entendimento pela palavra de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Não se conformar com este século, com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. É isso que a palavra de Deus pede para nós. Por quê, queridos? Porque se nós pensarmos errado, nós vamos crer de maneira errada, e nós vamos viver de acordo com os padrões desse mundo, e nós iremos desagradar o coração do nosso Deus. Crer e confessar de forma correta vai nos levar no caminho da vitória. E é isso que Deus tem para mim e para você, um caminho de vitória. Os nossos pensamentos devem estar em sintonia com a palavra de Deus. É por isso, querido, que nós não podemos pegar palavras, versículos da palavra de Deus e tentar adaptar ele à nossa rotina de vida. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus nos orienta através dessa palavra. É por isso que os nossos pensamentos têm que ser renovados, transformados, não se conformar com este mundo, mas transformar o nosso entendimento pela verdade da palavra de Deus, para que nós possamos viver de acordo com os princípios do reino. Então nós iremos crer da maneira correta e nós iremos viver da maneira correta. Queridos, para nós termos a mente de Cristo, nós temos que meditar na palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que orar. Só então nós teremos discernimento para saber quais são os pensamentos corretos que estão vindo na nossa mente. Você sabia que existem fontes diferentes de pensamentos na nossa cabeça? Que nem sempre ela vem originada da nossa própria mente? Amados, às vezes o inimigo envia sugestões para nós. Sugestões carregadas de pecado, sugestões contaminadas com tentações, e uma vez que nós consumimos esse pecado, nós desagradamos a Deus e caímos no pecado, e nós precisamos confessar, nos arrependermos e mudarmos de vida. Nós precisamos sustentar os nossos pensamentos com verdades bíblicas. Quando nós ficamos em comunhão com Deus, por meio da oração, do estudo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós conseguimos distinguir a origem desses pensamentos, que pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Sabe, amados, nós não vivemos de acordo com a estrutura política deste mundo. Nós vivemos de acordo com a estrutura do reino de Deus, a palavra de Deus e a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4,14 diz que nós devemos manter com firmeza a nossa declaração pública de fé. Ou seja, nós temos que manter com firmeza aquilo que nós confiamos, aquilo que nós confessamos, e nós confessamos que somos cristãos e que Jesus é o Senhor da nossa vida. A nossa declaração de fé, ou ela vai nos aprisionar, ou ela vai nos libertar. O que é nos aprisionar? Nos mantém, queridos, com uma mentalidade pecaminosa, seguindo o curso deste mundo, e nos libertará tendo uma mentalidade do reino de Deus, vivendo de acordo com os princípios e as verdades do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos que ser pessoas com a mente orientada por Deus, e a única maneira de nós sermos assim, queridos, é nós pensarmos e permanecermos nas Escrituras Sagradas. Olha para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e venha viver de acordo com a palavra de Deus. Que tipo de pensamentos tem rodeado a sua mente? Esses pensamentos têm te levado para perto de Deus ou têm afastado você do Senhor? Você continua tendo pensamentos conforme este mundo, de acordo com este mundo, ou seus pensamentos estão de acordo com as Escrituras Sagradas? Nós não podemos andar em dois barcos, queridos. Nós somos chamados a sair das trevas para o reino de Jesus Cristo. Pense um pouquinho, como estão os seus pensamentos? Pense conforme a palavra de Deus, e a palavra de Deus
vai levar você a ter uma vida de paz e de vitória. Deus abençoe você nesse dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.